O tema da nossa palestra de hoje é falar do Templo de Salomão. O Templo de Salomão parece tão distante no passado, mas ele está mais perto do que vocês pensam. Porque todos nós temos um Templo de Salomão, que é o nosso próprio corpo físico, que é um verdadeiro templo, e todos aqueles valores do Templo de Salomão nós temos que trazer para a nossa realidade, para que possa ser feita da mesma maneira que aconteceu no Templo de Salomão, a verdadeira Eucaristia, o verdadeiro contato, a verdadeira manifestação do Senhor, que custou muito em tempo, em trabalho, em dedicação de milhares e de milhares de pessoas trabalhando, e nós também podemos fazer sem tanto gasto, sem ter esse templo tão bonito, mas nós temos um templo melhor do que o Templo de Salomão, que é o nosso próprio corpo físico. E através do entendimento do Templo de Salomão, nós poderemos fazer aqui a iniciação salamânica para a iniciação maior ou a iniciação ao nosso Deus interior. À medida que a gente mudar a nossa ignorância em sabedoria, os nossos dogmas, os nossos achismos, o nosso fanatismo, os nossos traumas, tudo que a gente tem de dogmas principalmente, a hora que mudar tudo isso e buscar o espiritual, o que vai acontecer? A verdadeira comunhão, a verdadeira Eucaristia dentro do melhor templo, que é melhor do que a Catedral da Praça da Sé, do que o templo do Edir Macedo, perto de Santo Amaro, aquele templo enorme, do que o Vaticano, do que qualquer mesquita, do que qualquer igreja que seja. Porque isso são instituições, são coisas físicas, e nós temos um templo melhor que é o nosso corpo. Por que a gente fala do Templo de Salomão? Exatamente para que a gente possa construir esse templo com os mesmos valores, com o mesmo objetivo, que é entrar em contato com a nossa realidade maior, com o nosso Cristo interno, e fazer lá dentro a verdadeira Eucaristia. Nós temos o Rei do Mundo, que tem um templo dele, chamado Templo do Caijá. Ele é muito complexo, nós falamos isso no curso de iniciação, mas não precisamos chegar a templo algum. Nós temos o templo, só que ele tem que ser reconstruído, tem que ser fortificado para que ocorra esta Eucaristia. O primeiro templo ele foi construído após o Êxodo, porque o Senhor se manifestou para Moisés, e Moisés escreveu 5 livros, chamados de Pentateuco. Nós temos Levítico, Gênesis, Números, Deuteronômios e Êxodo. O Êxodo é um dos 5 livros. E através desses 5 livros, Moisés trouxe o conhecimento maior. E a gente sabe pela Bíblia que ele enfrentou com um grande faraó. O nome desse faraó era Meremptah. E enfrentando o Meremptah, tem as 10 pragas do Egito, que vocês conhecem. Tem a Páscoa, que foi a última praga, onde cada hebreu tinha que comer um cordeiro de 1 ano de idade, tinha que tirar todo o sangue, com sangue pintar um umbral com X, comer tudo, não sobrar nada, queimar o que sobrasse, comer com pão azedo e alface. Isso identificaria que lá tinha um hebreu e que lá ele estava protegido pelo anjo da morte, pelo anjo do Senhor. E a casa que não tivesse essa marca, então surgiu o quê? Surgiu o anjo da morte, que matou o primogênito de todos os animais, de todos os egípcios, dos filhos do faraó, e aí houve aquela desgraça, aquela choradeira, resolveram liberar, já que as 9 pragas anteriores, por mais fortes que elas foram mostradas pela vara de Araão, pelo poder de Deus, lutando a magia de Moisés, magia de Javé, com a magia do faraó, que era a magia atlântica, trazida desde as épocas antigas da Atlântida, que eu falei quando nós falamos da Atlântida, que eu expliquei para vocês, houve esta saída, este êxodo. Moisés saiu com o seu povo em êxodo. E aí eles tinham que ter um templo. E então Deus apareceu para Moisés e pediu que ele fizesse um templo. E ele fez um templo móvel, que eles carregavam junto no êxodo, um templo onde tinha a Arca da Aliança, tinha os valores, tinha o candelabro e todos os valores hebraicos, todos os valores relacionados a Moisés. Já que Moisés era um sacerdote maior, um manu condutor de povo, e representava a própria expressão de contato com Deus. E chegou Moisés na beira do Monte Sinai, como vocês conhecem, e lá surgiu todo o processo que vocês conhecem. Aí deu origem ao foco, a terra Canaã, atravessou o Mar Vermelho, perseguido pelo faraó, que se arrependeu depois, e ele tinha toda uma proteção. Ele tinha luzes que cegavam o pessoal que seguia, que iluminavam a noite e que escureciam a traseira. E assim ele teve experiências fantásticas. E lá, à beira do Monte Sinai, ele recebeu a tábua dos 10 mandamentos. Representou o grande valor, que foi uma confirmação da aliança. Que a aliança
aliança que Moisés fez era um documento real, um documento assinado, um papel escrito com todos os compromissos do povo hebreu com Javé. Mas fora isso, ele recebeu um documento síntese que foi a pedra de lei, e quando ele chegou, viu o povo naquela orgia tremenda, adorando o bezerro de ouro, como vocês sabem pela Bíblia. Ele ficou tão violento, arrebentou tudo, jogou aquela pedra, estilhaçou uma outra pedra e simplesmente não deu isso para o povo. E os filhos de Levi, que são da linha sacerdotal, mataram todos aqueles que profanaram o que Moisés tinha falado. Isso depois dele ficar muito tempo em meditação. E depois disso, ele subiu novamente, tirou um xerox lá em cima, tocava uma buzina chamando Moisés, a montanha se enchia de luz e o Senhor se manifestava como fogo, com trovões, e aí Moisés era o único que tinha contato, e aí ele reconstruiu, levou valores para esse altar móvel, que a gente chama de tabernáculo. Ele tinha o altar dos perfumes, tinha um altar móvel, que tinha um véu que cobria, e lá era o templo móvel que eles tinham. E gradativamente isto foi acompanhando os hebreus nas guerras, em seus deslocamentos, e Davi tinha como missão, como seguidor de Moisés, de construir um templo, para não ter mais esse templo móvel. Quando ele se fixasse numa terra, ele era guerreiro, ganhou muito dinheiro, ganhou muitas terras, ele falou, agora é momento, tenho grana, tenho dinheiro, tenho que construir esse templo fixo e não preciso mais ter esse tabernáculo móvel que tanto trabalho dava. Mas só que ele não teve condições, pelas guerras, de construir um templo. E ele não construiu o templo que ele tinha que construir seguindo a linhagem de Moisés. Porque Davi e Moisés são de uma mesma linhagem avatárica. O que aconteceu? O filho dele, que é Salomão, ficou incumbido, já que não tinha mais guerra. Ele tinha paz, ele tinha as terras de comando, tinha dinheiro sobrando, falou, agora é o momento. E é assim que Salomão, filho de Davi, que representa um sexto princípio, uma sexta hierarquia, já que Davi é quinto princípio, quinta hierarquia, o símbolo de Davi não é o hexágono, sempre foi o pentagrama, porque ele é um quinto princípio, quinto senhor, quinta hierarquia, e é o pentagrama, o pentalfa, o pentáculo, que é a estrela de 5 pontas. Já Salomão, filho dele, representa um sexto princípio, que é a estrela de 6 pontas. Todo o processo hebraico hoje, que os judeus têm na sua bandeira, refere-se a Salomão e a estrela de 6 pontas, não a estrela de Davi. A estrela de Davi está com os árabes. Todos os árabes têm a estrela de Davi, que tem 5 pontas. Davi, ele tem toda a linhagem que une os árabes e os hebreus, pelo quinto princípio, que é o princípio angélico. Mas o sexto é Salomão. Salomão, com dinheiro e tudo, assim que ele foi empossado, ele recebeu visitas de emissários e recebeu a visita do emissário da região onde hoje é o Líbano, que a gente conhece como Líbano, que era o rei Irão. Ele mandou parabéns, etc. Aí ele agradeceu e já pediu favor. Vocês conhecem os hebreus. Sempre que ele pode, já pede um favorzinho. Ele pediu um favor que era uma ajuda para que ele arrumasse meios de construir um templo. Ele precisava de muita madeira. E ele queria madeira melhor que tinha. Ele queria a pedra melhor que tinha. Ele queria mão de obra melhor que tinha. E naquela região nós tínhamos mão de obras fantásticas, que foi exatamente um pouco mais para dentro, onde hoje é o Iraque, que nós tivemos Ur, foco de onde saiu Abraão. Fez toda essa volta para depois chegar lá perto, na Palestina. Nós tivemos lá os maiores construtores. Tivemos os jardins suspensos da Babilônia, construções fantásticas, coisas maravilhosas e coisas assim absurdas em construção. Fizeram até aquela torre que tentaram chegar aos céus, foi exatamente naquela região, onde houve a confusão das línguas. Isso se repetiu na torre, que é a torre de Nova York, como reflexo disso tudo, e a confusão das línguas da ONU, no momento atual, repercutindo a confusão das línguas que aconteceu na época de Abraão, anterior a Abraão, onde Deus não queria que o homem chegasse a ele por uma construção, mas ele queria que o homem se espalhasse e levasse a mistura racial, levasse evolução para o mundo todo. Isso gerou a confusão das línguas, as línguas geraram as separações dos estados, dos países, e aí tudo isso acontece. E onde que está isso? Gênesis 11. Exatamente 11, duas torres, do atentado do dia 11 de setembro de 2001. Sempre o número 11. Terça-feira, o dia que aconteceu, e assim os mistérios bíblicos. E se vocês olharem o que aconteceu naquela torre, só fazendo uma analogia, nós vimos o arcano 16, que é a torre com fogo no meio, seres caindo. É exatamente o arcano 16 que todo mundo viu na televisão. Isso repercute o arcano 16, e o arcano 16, no Apocalipse 16, Apocalipse é revelação, fala do que aconteceria depois, que foi a guerra do Iraque, porque fala do rio Eufrates. Foi onde aconteceu, onde está Bagdá.
Todos esses mistérios relacionam-se desde a época de Davi, desde a época de Salomão. E Salomão, como vocês sabem, ele era tranquilo, ele era sossegado. Se estivesse vivo, estaria lá em Brasília, no Planalto Central, no governo, mandando numa boa, comendo do bem e do melhor. Mas ele teve aquele caso famoso das duas prostitutas que dormiam, as duas tinham um filho pequeno, recém-nascido. Só que uma estava chucada, bebeu muito vinho e rolou em cima da criança e matou a criança. Ela pegou a morta, colocou no lugar da outra, pegou o filho dela para ela. E aí houve aquele quiprocó. A mulher, quando acordou, chorou de ver o seu filho morto, mas olhando bem, falou: caramba, isso não é meu. Meu é aquele que está com ela. E aí teve uma briga. Isso foi parar para Salomão, que ele resolvia as questões públicas. Antigamente os reis recebiam o povo para resolver questões complicadas. E essa era complicada, porque essas duas senhoras da vida, essas duas prostitutas, fizeram aquele escarcéu. Acabaram com a cidade. Aí chegaram para Salomão, e aí vem: é minha, outra é minha, de quem que é? E ele tinha que resolver, todo mundo esperando. Ele mandou vir uma espada. Então, você diz que ele é seu filho, você diz que ele é seu filho. Então vou fazer o seguinte, eu vou cortar no meio e dou metade para cada um. Aí uma delas: é isso mesmo, vamos dividir, porque não tá, não. A outra falou: não, pelo amor de Deus, não mate essa criança, dê essa criança para ela, eu quero que ela viva. Ela falou: essa é a mãe, também tá na cara. Aí, pela fama dele, pela sabedoria, e esses acontecimentos, não foi só isso, mas foi uma sequência. Ele ficou famoso pela sabedoria, ele ficou famoso também por ter 700 mulheres. Ele era casado, tinha 700 mulheres. A gente não aguenta uma, ele aguentava 700. E naquela época não tinha Viagra. 700 mulheres. E tinha 300 concubinas, que eram as amantes, as extras que ele tinha. E tinha casos extras famosos, como a Rainha de Sabá, que vocês sabem. Mas por que tinha isso? O pessoal então não entende, os evangélicos não explicam. É exatamente pela mistura de sangue. O judeu não mistura o sangue até hoje. Uma das raças mais puras que tem, porque do sangue dele vai vir Messias, e do sangue dele tem a sabedoria, tem a proteção de Deus, tem os valores hebraicos, ele não mistura o sangue. Todos os líderes misturaram. Se a gente pegar os líderes anteriores, começando por Abraão, ele misturou o sangue. Sara era estéril, ele teve que se unir com Agar, que era escrava de raça egípcia, de onde nasceu Ismael. Depois disso é que Sara, velhinha, pôde ficar grávida, e aí nasceu a descendência de Isaac. E a primeira coisa que ela faz, expulsa a mulher e o filho para morrerem no deserto. Isso gerou ódio, e aí nasceram os árabes. 12 tribos de Ismael, e da linhagem dele nasceram as 12 tribos de Judá. Qual é o problema que árabe tem com o judeu? É um problema de mulher, é um problema de mãe, é um problema de expulsão de casa. O homem ficou na dele, as duas mulheres brigaram e deu essa confusão que aí está. É bomba, morte, atentado, essa Palestina que não tem jeito. E ela só vai resolver como? Essa situação? Pelo amor. Se tudo nasceu do amor de Abraão com Sara e do amor de Abraão com Agar, tudo tem que ser resolvido pelo amor. Só quando árabes e judeus se amarem é que a coisa vai para frente. Senão não vai sobrar pedra sobre pedra e a Palestina vai ser um deserto junto com Israel, junto com tudo que tem lá. Quem fala não sou eu, é a Bíblia. É só ler o Apocalipse e está escrito. E Apocalipse é revelação. Tudo isso são valores sagrados, valores muito fortes relacionados ao próprio Salomão. Ele teve todas essas uniões para misturar o sangue. Ele tinha espécies de todas as raças. Ele era uma espécie de disseminador do sangue hebraico para todas as mulheres, para todas as raças. É um dever até agradável para ele na época de cumprir. Só que para nós, limitados como nós somos, não dá para fazer isso. Hoje até quem sabe dê, mas é complicado. Ele era conhecido pelo seu amor muito forte. Ele era conhecido por amar diversos tipos de raças, diversos tipos de mulheres, também disseminar um sangue. Não era um sangue qualquer, era um sangue de um sexto princípio, de um sexto senhor, com altíssimo valor genético, com altíssimo valor espiritual. Ele gerou potenciais em todas as raças. Ele se doou em holocausto através do sexo com todas essas mulheres, 700 esposas, 300 concubinas e até casos extras. Como eu falei, Rainha de Sabá, para disseminar o sangue hebreu. Todos os outros tiveram mulheres estéreis que tiveram se misturar com outras. A história hebraica é sempre assim. E até hoje não existe essa mistura. Eles não querem mistura. E aí é o karma desse povo. Povo excelente, mas tem isso como karma. E aí não tem jeito, tem que resolver. Eu não digo que eles têm que fazer como Salomão, mas pelo menos miscigenar com todas as raças. É isso que eles têm que fazer. Ele representava fama, ele era muito poderoso, era conversador, parecia o Adhemar de Barros na época dele. Ele escreveu 3.000 provérbios, que vocês conhecem, tem os provérbios escolhidos na Bíblia. Escreveu 1.005 cânticos, são cânticos lindos que enaltecem a mulher. Então era romântico, né? Ele vinha com uma cantoria que não tinha mulher que resistia. Ele tem cânticos assim que falam da beleza, que falam do amor, que falam da mãe. Mulher sobe no valor. Ele conhecia tudo sobre os 4 reinos, qualquer coisa sobre o mineral, vegetal, animal ou minal. E ele tinha uma grande missão, fazer com que aquele templo móvel se tornasse um templo fixo, construir um templo.
Aí ele constrói esse Templo de Salomão. Quando ele foi empossado, como eu já disse, pediu ajuda de Irão. Irão também, outro comerciante libanês, árabe. O que ele falou? Olha, eu quero primeiro que você me mande aqui 20 mil coros de azeite. Coro é uma medida que dá 370 litros. Multiplica por 370 litros, ou 2 barris de 200 litros praticamente, vocês têm 20 mil. Ele queria essa quantidade de azeite que tinha que ser mandado mensalmente para ele. E no final ele queria um prêmio. Mas Salomão, como todo bom hebreu, deu um prêmio que era um presente de grego. Ele deu 20 cidades, as piores que ele tinha. Na região de Cabul, deserto, só tinha pobreza, miséria. E no final de todo o trabalho que Irão teve, o prêmio que ele ganhou não foi muito interessante. Mas ele deu o prêmio, cumpriu, só que não cumpriu com coisas bonitas que ele tinha. Deu só coisa feia, coisa que não tinha valor algum. Só tinha problemas lá. Aí vem a construção do templo. Ele começa a construção, pede ajuda para ele, de técnicos, pede mão de obra deles. Ele tinha 30 mil pessoas trabalhando com madeira, cortando madeira, lá na região do Líbano, naquelas regiões montanhosas, onde hoje, ao invés de madeira, nós temos atentados. Vocês já viram a bandeira do Líbano? É uma árvore, que é exatamente aquela árvore. Aquela madeira linda, maravilhosa, começou a usar essa madeira. Eles trabalhavam 3 meses e ganhavam pelos 3 meses. Ficavam 2 em casa com as mulheres e trabalhavam um cortando madeira. As madeiras eram todas trabalhadas, não existiam as ferramentas que nós temos hoje, por isso que tinha tanta gente. Depois ele tinha 70 mil fazendo transporte, levando madeira, pegando pedra, levando coisas, e 80 mil na construção. Imagina 80 mil pessoas para construir um templo. O Templo de Salomão não era grande, não. Ele era pequeno, relativamente pequeno. Mas era muito rico em detalhes, muito rico na construção, com muito trabalho encorpado, numa dimensão relativamente pequena. E aí vem todo o processo. Ele tinha 3.300 mestres de obra, dando palpite lá para os coitados dos 80 mil, mais os 70 mil transportando e assim por diante. Ele demorou 7 anos, que é um número cabalístico, para construir o templo. Depois que ele acabou o templo, pegou todo aquele pessoal e fez a obra dele. Foi o palácio dele. Aí ele demorou 13 anos para fazer todo o conjunto, que era o palácio, prédios auxiliares, tudo isso. E o templo de Salomão e o palácio dele demorou 20 anos. O templo, ele tinha um formato retangular, ele tinha 20 côvados de largura, cada côvado é 0,45 metros, praticamente meio metro, 0,45 metros. Côvado é a medida do 0,45 metros, isso dá 9 metros. É um templo pequeno, 9 metros de largura, é pequeno. Ele tinha no comprimento 60 côvados, ou 27 metros, e na altura 30 côvados, ou 13 metros e meio. Na parte do tabernáculo, na parte sagrada, é o Sanctum Sanctorum, que era a parte mais sagrada do templo, onde o Senhor se manifestava, onde o Senhor aparecia, era 20 por 20 por 20 de altura, ou 9 metros por 9 metros por 9 metros de altura. Era um cubo. E lá dentro do tabernáculo, ele tinha, o tabernáculo dele, ele era feito de pedra, 100% de pedra. Só que não era uma pedra qualquer, era uma pedra escolhida, era uma pedra bem enquadrada, bem lisa, e demorava muito para fazer aquela pedra. E eram assentados blocos contra blocos, como dentro da grande pirâmide, a gente vê na pirâmide de Quéops. Não tem vão nenhum, a gente não consegue enfiar uma gilete de tão justo que encaixe entre as pedras. O templo era assim, pedras que eram assentadas perfeitamente, com encaixe perfeito, e trabalhadas, alisadas, alisadas. Por dentro, ele era todo revestido de cedro. Para a manifestação sagrada, todo ser de hierarquia tinha que morar em casa de cedro. Davi só dormia em quarto de cedro, tinha que ter cedro. Se não tem cedro, ele não dorme. A casa dele, por dentro, por fora pode ser qualquer coisa, mas dentro tem que ser cedro. Porque o cedro representa uma árvore sagrada, é a árvore mais sagrada dentro da Bíblia. O cedro, ele é alto, ele é forte, ele puxa por dentro da terra grandes veios, faz a água vir em torno dele. Ele provoca fluxos de água. Em volta de um cedro existe uma fertilidade muito grande e as árvores menores vão criando. Nós já falamos sobre o simbolismo das árvores e a gente fala das árvores sagradas. E o cedro é a mais sagrada de todas. O cedro tinha que estar dentro do Templo de Salomão. Era 100% revestido de cedro, que por sua vez cobriam as pedras do templo. Então, era muito bonito. O assoalho, ele era todo de cipreste, que é uma outra árvore sagrada. O assoalho são os mundos internos, é a terra que leva para o solo. E o cipreste é a árvore sagrada dos cemitérios. Os cemitérios maometanos, os cemitérios mexicanos, e os cemitérios aqui, alguns chiques no Brasil, tem cipreste. O resto tem o que a prefeitura dá, que é a árvore dos mortos, que nos leva aos mundos interiores, que nos leva para dentro da terra, de onde viemos para a vida algum dia. O piso era de cipreste. Depois da pedra vinha o cedro, e depois do cedro vinha ouro. Só que não era ouro chapado, não era chapa de ouro. Era ouro laminado, batido e desenhado. Ele tinha desenho, sabe do quê? Palmeiras.
A palmeira é sagrada, é um símbolo do renascimento, é um símbolo sexual muito forte. Tudo que se refere a palmeiras tem um símbolo de vida, tem um símbolo de renascimento. É o próprio símbolo do rei do sexo, que era Salomão. É sagrado, tanto que a cidade de Kama Sutra chama Cidade das Palmeiras, onde tem todos os templos, onde o sexo é colocado de fora para que a pessoa vence aquilo para poder entrar lá dentro. Se não venceu, fica aí fora. Aqui dentro, para você entrar, tem que vencer esses desenhos. A pessoa pensa que são desenhos ruins, que aqueles sacerdotes faziam besteira lá dentro. Não, aquilo é para o sujeito chegar. Eu venci isso, venci. Então eu entro. Eu venci isso, não venci. Fico fora, nessa baderna que está aí fora. A palmeiras é sagrada. Qual é a árvore sagrada do nosso indígena? A árvore de Tamandaré. É a palmeira. Vocês conhecem o mito de Tamandaré? Deu um dilúvio muito grande, ele amarrou com a sua contraparte. Sorte que não era a parte do contra, mas era a contraparte mesmo. Amarrou com ela, grudou na palmeiras, um pequeno terra, e foi naquela ilhota, naquele dilúvio, até que chegou o Guanimbi, o pássaro, trazendo o ramo verde. Ele falou, tem terra por perto. Aí ele aportou e daquela palmeiras gerou outras palmeiras e daí nasce a vida. Palmeira ele usou para criar a estrutura da casa, as folhas da palmeira ele usou para cobrir a casa, para cobrir as laterais, construir a casa dele. Depois ele usou a fibra de coco que a palmeira tinha para fazer roupas, tecidos. Era riquíssima em liina, não apodrece, é uma madeira que não apodrece. Fazia roupa, fazia tecidos, tudo da palmeiras. Depois pegava a cuia do coco, quebrava, era utensílio de cozinha para comer, para cozinhar. A água, que é o melhor remédio que tem quando a gente precisa ter um soro natural, é água de coco. O coco, que era alimento, o coco é sagrado. Tudo isso da palmeira. É uma árvore sagrada. E isso não é só do nosso indígena, para eles também é sagrado. Todo local sagrado mesmo tem palmeiras. Por isso que eu torço por palmeiras, ficou claro? Tudo tem um motivo. Só para justificar. Isso é brincadeira. Todo esse ouro era abatido, ele tinha desenhos de querubins, que representa o terceiro nível hierárquico angélico. Ele tinha desenhos de flores, desenhos de lírios. Era muito bonito. Imagine, tudo dourado desenhado. E este local sagrado, onde ficava a Arca da Aliança, tinha todo esse revestimento. Ele tinha 3 linhas de cedro, todo trabalhado, com pedras preciosas. Veja o luxo que era. E lá no meio, bem nesse quadrado, tinha o altar. O altar também ele era de cedro, ele era coberto de ouro, todo trabalhado com pedras preciosas, e em cima, depois, já era o local onde deveria ser colocada a Arca da Aliança com Deus. É o mecanismo que permite a conexão com Deus. E para proteger a Arca da Aliança, ele tinha 2 querubins com os braços abertos, cada querubim tendo 4,5 metros ou 10 côvados, abertos assim, com os braços, tendo 10 côvados ou 4,5 metros de altura, de ponta a ponta das asas, 10 côvados, ou 4,5 para a esquerda, 4,5 para a direita, tocando a parede, protegendo e tocando as suas pontas de asas. Aqui estão os querubins, 1 e 2, e aqui no meio teria o altar, onde colocaria a Arca da Aliança. Ele construiu todo esse processo. A porta era de oliveira, onde que Jesus recebeu as suas grandes iniciações, no Morro das Oliveiras. Obviamente a porta para entrar é a mesma porta das oliveiras. Oliveira é uma outra árvore sagrada. E o piso de cipreste. Aqui tudo de ouro. Aqui dentro também, nesta outra parte, que somente entravam seres especiais, não era qualquer um que entrava lá, porque o povão ficava fora do templo. Aqui existiam construções que não tinham conexão com esta, construções paralelas. Olhando o templo de perfil, ele tinha uma construção assim, olhando de lado. Ele era mais alto, ele tinha uma construção de 3 andares, onde o primeiro andar era assim, o segundo e o terceiro assim, e colunas sustentando tudo isso. Aqui, desse lado e desse lado. E aqui ocorriam práticas relacionadas ao templo. Muito interessante. Ele tinha 2 grandes colunas feitas de bronze, a coluna chamada Jaquim, a coluna da direita e a coluna da esquerda, que é Borrás. Essas colunas tinham 18 côvados de altura, que dá 8,10 metros, tinha um capitel de uma forma piramidal e uma grande esfera lá. Tinha uma malha de metal cobrindo tudo isso. Por que essa malha de metal? Que dessa forma, são como que antenas para conectar o sagrado, são as famosas colunas J e B. Essas colunas, cada uma delas tinha 200 romãs desenhadas, esculpidas, tudo esculpido, tudo coberto de ouro. O diâmetro delas era de 1,60 m, arredondando, 1,595 m. Que colunas fortes que eram, como que sustentáculos da terra com os céus. E estas esferas representavam os captadores das canalizações que eram feitas lá para descer a consciência aqui dentro. Tudo isso era revestido de ouro batido, tudo isso desenhado, tudo isso incrustado. Ele era de uma riqueza incomensurável, indescritível, uma coisa maravilhosa. Na frente do templo, nós tínhamos 2 grandes portas aqui, aí nós tínhamos os mares, que eles chamam mares de bronze, que eram, vocês já viram taça de champanhe? É como se
fosse a parte de cima de uma taça de champanhe, em cima de um cubo, todo desenhado, todo trabalhado, tudo revestido, e isto fundido de bronze. Polido, altamente polido, tudo de bronze. E sempre que a gente fala de bronze, o que é? É uma mistura de cobre, zinco e estanho. Tem os aspectos de Júpiter, tem os aspectos de Vênus e tem os aspectos da Terra também. Esses dois mares eram maiores, tinham praticamente metade desse comprimento, ou seja, 10 côvados, e aí tinham mais 5 menores, de 4 côvados. Eram como que taças sobre pilares, sobre bases. Tudo isso muito trabalhado, muito desenhado, muito bonito, e vocês vão ver para que serve isso. Já vou falar. Uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. E esse templo, então, à medida que foi ficando pronto, chegou o momento da sua inauguração, e aí ele faz a inauguração. E os hebreus começaram a levar animais para serem sacrificados, e eles eram sacrificados nessas taças. O sangue deles era colocado lá, porque esvazia todo o sangue deles, enche tudo lá, enche esses receptáculos. São grandes, cabe muito sangue. Então imagina encher um negócio desse de sangue. Imagine o cheiro que isso fica. Imagine os eflúvios, os vapores disso tudo que acontece. Aí vocês vão falar, caramba, para que tanto sangue para conectar? Aí vocês vão lembrar da palestra do Santo Graal que eu falei, dos mistérios do Santo Sangue, onde o sangue tem uma capacidade incrível, traz toda a astralidade, conecta com o astral, e quando existe sangue evaporando, os eflúvios, o etérico do sangue, a substância, o material que nós temos que tem mais vida, sem ser a placenta que a mulher tem, que o homem não tem, sem ser o espermatozoide que o homem tem, que é vida pura, sem ser o óvulo que a mulher tem, que é vida pura, o que tem mais vida, o que é? Sangue. Sangue é o elemento que tem mais vida. Por isso que o sangue é usado na magia. Aí vem os rituais com sangue. Porque você joga um pouco de sangue no ambiente, o que vem de entidade fica tudo doida pelo sangue. Por isso que uma mulher, quando está menstruada, embora tenha pouco sangue, embora ela se limpe, embora ela tenha toda a sua higiene pessoal feminina, mas sempre tem sangue dentro do seu útero ou um pouco recolhido. A mulher, ela atrai coisas relacionadas ao sangue. Ela cria uma mudança diferente. Por isso que a sacerdotisa, quando está numa fase catamenial, numa fase de menstruação também, nesta fase, ela não pode participar de ritual. Ela fazer o ritual. Como participante, tudo bem. Também não é, pô, eu tô assim, eu não vou na missa. Tô assim, eu não vou no centro de Umbanda. Não é bem assim. Mas eu estou falando em rituais fortes, rituais pesados. Por que desse sangue? Para criar realmente um chamariz para que o máximo de forças do astral ou de outras realidades se manifeste aqui. O sangue é importantíssimo. Antes da inauguração, tiveram que trazer a arca. E a arca ficava na cidade de Davi. Ela ficava em Sion. E saindo de Sion, trouxeram os sacerdotes de Levi, levaram a arca com todo o cuidado e lá colocaram a arca. E vocês sabem dos mistérios da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela tinha travas, que conforme você mexia, ela se tornava altamente radioativa. E quando você fechava as travas, ela adquiria proteção. E numa outra posição, ela era como que um acumulador energético que atraía forças telúricas da Terra e atraía forças cósmicas para dentro do templo. Onde tinha a Arca da Aliança, e ela ficava no templo móvel, que era o tabernáculo móvel, ela atrai forças da Terra e forças do céu. Tinha um poder chamativo. E as colunas, junto com a Arca da Aliança, formavam uma tríade de captação energética. Esse é um dos maiores mistérios que tem. As duas colunas com essa forma, com essa esfera metálica, toda trabalhada. E o trabalho aqui eram lírios, e isto é simbolizado também como a flor de lis, que é um símbolo espiritual muito forte. Esses dois capitéis, junto com a Arca da Aliança, fazia os campos magnéticos fluírem de cima para baixo, de baixo para cima, ficava um ambiente altamente energético, altamente propício para manifestações superiores. Era um chamativo. Aí ficavam essas duas colunas e aqui a Arca da Aliança. Os sacerdotes de Levi levaram, aí foi aquela festa. Levaram então um monte de animais, sacrificaram e aí inauguraram o templo de uma forma primária, vamos dizer assim. E aí vem todo o processo de Salomão, todo o processo de mexer com a arca, mexer com as colunas, de conectar o sagrado, até que ele veio, até que o sagrado veio. Mas para vir o sagrado, o que eles fizeram? Eles pegaram 22 mil bois, depois eles pegaram 120 mil, veja, 22 arcanos maiores, o zero não vale, e 12 mil, que são 12 símbolos, sempre 12, e pegaram 120 mil ovelhas, sacrificaram, tiraram o sangue, encheram tudo isso de sangue, já viu o ambiente para atrair o sagrado. Ligaram a Arca da Aliança, conectaram com as duas colunas energéticas, com aquelas bolas que captam energia, aí já viu, chega qualquer santo ali, desceu qualquer negócio, e desceu o Senhor aí. Quando desceu o Senhor, ele desceu como ele aparecia no Monte Sinai, só que de uma forma diferente. Lembrem, pensem, estudem, leiam a Bíblia. Quando ele aparecia no Monte Sinai, como é
é que ele aparecia? Tocava uma buzina. Cheguei. Aí a montanha se enchia, ele buzinava, ficava esperando ele chamar. Quando ele chamava, só Moisés ia lá. Os outros tinham um limite que não podiam ir. E quando voltavam, tinham que tomar banho completo, lavar toda a roupa para evitar radioatividades. Existiam energias luminosas, avermelhadas, que se manifestavam no Monte Sinai. Aqui não. Com todo esse sangue, com todo esse processo, o que se manifestou? Uma escuridão enorme que cobriu o templo. Caramba, não era luz, era uma névoa tão espessa que as pessoas não conseguiam ficar em pé. Quem estava lá dentro, quando essa névoa desceu, ele sentiu o peso da névoa, era tão pesado que eles não aguentavam ficar em pé e caíam no chão. Mas também, veja, quanto sangue tem aqui. Que Senhor é esse? Eu pergunto. O pastor fala, esse é o Deus, é Jesus. Analisa, um é luz, o outro é sombra. Sangue? Pra que tanto sangue? Não é esquisito? Aí tem coisas meio estranhas relacionadas ao templo de Salomão. Não é aquele templo assim também. Todo mundo fala que é Deus. Será que é Deus? Ou é um dos aspectos de Deus? Cabe a vocês pensar, mas eu já falo. O outro aspecto, o da esquerdinha. Que aqui você tem dois aspectos. O da direita e o da esquerda. O que se manifestou foi da esquerda aqui. E os dois são deuses. Quem é Melquisedeque? Quem assistiu à primeira palestra que nós iniciamos dessa série? Rei do mundo. Ele tem duas faces. A da esquerda ele é feio que dói. Ele é trevas. Ele é horroroso. Ele é mau. Ele castiga. E da direita ele é lindo de morrer. Ele dá prêmios. Ele dá consciência. Esse dá burrice. Esse dá inteligência. Esse dá apego à matéria. Esse dá desprendimento da matéria. Esse dá fraternidade. Esse dá egoísmo. Ele representa os fatores duais. Esse é homem, esse é mulher. Não quer dizer que a mulher é ruim. A mulher é pior que isso, né? Não é brincadeira. Brincadeira. Não quer dizer que a mulher é ruim. Aí é a dualidade. A mulher é esquerda, homem é da direita. É animal, é homem. É todo jogo polar, porque ele representa a polaridade. E aqui também tem polaridade. A mesma arca da aliança que trazia luz, ela traz trevas. Depende do que você põe lá. Depende do que você invoca. Todo esse sangue, toda essa morte. Imagina esse sacrifício. É terrível. Mataram muito o animal lá. Já pensou o cheiro? Isso fedendo com aquele sol, ambiente quente, fervilhando. Que ela já pensou? Fora do templo, aqui fora. Mas aqui o vento leva. Aí não tem como, se espalha diretamente. Porque nos templos só usavam 2 bodes. Por isso que a gente tem a expressão, vai dar bode, deu bode, vai dar bode. Embodecou, aí vem embodecar, que é deu bode. Existiam 2 bodes. Um bode era sacrifício, pegar o sangue, em todo o templo era assim, todo o verdadeiro templo. Aquele sangue, aquele sacrifício era o sacrifício de união com Deus. E o outro bode era o bode expiatório. Cada um chegava, desgraçado, nojento, azarado, leva minha doença, leva meu azar, leva minha miséria, leva minha sogra, leva minha mulher, arrebenta. Joga tudo, quer dizer, vai xingando, e o bode vai aguentando aquele negócio. Aí depois levava o bode para morrer no deserto. E quando o bode morria, aí aquilo já começava a mudar. E quando o bode se decompunha, tudo então se desmanchava. E a pessoa não tinha mais doença, não tinha mais problema, não tinha mais efeitos de uma sogra negativa e assim por diante. O bode levou tudo. Mas aqui não, veja a quantidade que fizeram. É um absurdo isso. São 142 mil animais. Sabe o que é isso? 142 mil animais. Veja o sangue ali. É complicado. Por isso que tem esse mar, por isso chama mar, porque realmente é um mar vermelho. E ele não atravessou o mar vermelho? Vamos pensando. Aqui era um ambiente complicado. E aí Deus apareceu e aí se aceitou. E aí houve todo o poder do templo de Salomão, um poder fantástico. Aconteciam coisas maravilhosas lá dentro que a própria Bíblia permite entender. Se vocês quiserem detalhes, ver tudo o que aconteceu, porque eu não vou detalhar, senão eu vou virar pastor aqui, só falando versículo 1, tal, não sei o que lá. Vocês entram em livro 1 de Reis, parte 6. Aí fala do templo de Salomão. Livro de 1 Reis, parte 6. E aí tem toda a sequência, dos 6 para frente, falando do templo de Salomão. Mas veja que coisa interessante que é o templo de Salomão. Vocês pensavam que era assim? Pensavam que era um templo que nem a igreja aí, que a gente vai lá no interior, aquele templo gostoso, que faz a comunhão, aquela coisa é bem de uma radioatividade violenta, uma energia violenta, capitéis de energia. E aí vem as 200 romãs, que totalizando 2 colunas, 400 romãs. 400, a gente sabe que é um valor da terra, é um valor material. E por que romã? Por que usa romã? Romã tem um simbolismo muito forte. Vocês já abriram uma romã? Corta uma romã e abre. Os grãos, não dá nem pra gente separar o grão, é um grudado com o outro, é vermelho. Existe coesão no vermelho. Representa a coesão dentro de uma energia vermelha, dentro dos mundos interiores. Representa a fraternidade, união, e o maçom tem como símbolo a romã, um símbolo maçônico. A flor de lis é um símbolo maçônico, o lírio é um símbolo maçônico. Tudo que tem aqui dentro desse simbolismo é um símbolo maçônico. As colunas J e B são símbolos maçônicos.
maçônicos, que é Jaquim e Borrage. Um templo maçônico é uma réplica do Templo de Salomão. Se você é maçom ou se interessa por maçonaria masculina, feminina ou mista, tanto faz, o maior meio de entender os rituais maçônicos, que são rituais Kadosh, rituais escocês antigo, todos os tipos que tem, você estuda os ritos maçônicos, onde acontece o ritual dentro de um templo, e cada templo de maçonaria é uma réplica do Templo de Salomão. Tudo que tem aqui vale para um templo maçônico também. Só que lá não tem sacrifício de animal. Por isso que falam do bode, que maçom é bode, que maçom usa tudo preto. Eu também estou de preto aqui, mas é em luto ao Corinthians, certo? Que já morreu, ao Grêmio que já foi para a segunda divisão. Mas não tem nada disso. Existe uma correlação direta do Templo de Salomão com a maçonaria, com os mistérios maiores, com essa nuvem escura, com a nuvem clara e com todos os rituais que aí tem, rituais maiores da maçonaria. Nós podemos dizer que dentro do Templo de Salomão, rituais parecidos eram feitos como a maçonaria faz hoje. Quem é maçom, conhece os rituais, pode correlacionar com o que acontecia no Templo de Salomão. E o que tinha lá dentro? Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela é ligada aos maiores mistérios espirituais. Porque a Arca da Aliança tem aqueles braços que davam radioatividade. Ela era roubada como símbolo do povo hebreu para subjugar o hebreu, para judiar dele, roubavam a arca. E onde colocava a arca, antes de levar a arca, eles mudavam os braços, os sacerdotes de Levi. E aí, onde ela ficava guardada, ela dava uma radioatividade, dava câncer generalizado e todo mundo começava a morrer de câncer. Feridas internas, feridas externas, era horrível. A radioatividade incrível. Tanto é que a Arca da Aliança passou a ser uma praga. Queriam se livrar dela. Porque a única maneira de livrar, onde ela parava, matava. Não dava para destruir. Tinham medo de ver coisa pior. No final, deram para os hebreus. Eles chegaram lá, mudaram os braços, levaram para lá, não tinha mais radioatividade. E a Arca da Aliança, por dentro também, ela era forrada de cedro. Tem toda a construção dela também ligada a Moisés, porque a gente tem a Arca da Aliança ligada ao Êxodo, ligado a Moisés e a todos os mistérios anteriores. Só ler, vocês têm toda a descrição dela. Muito bonita. Ela tinha os braços que levavam e os braços que armavam. As varas que levavam. Um dia estavam levando a arca e o filho de uma pessoa muito importante, ela foi cair, ele segurou. Aí ele morreu. É o símbolo do maçom, essa pessoa que morreu. Que é o símbolo daquele que segurou a arca, que tocou a arca. Que é o objetivo da maçonaria. Entrar dentro dos mistérios da Arca da Aliança também. Para ter aliança com o contato dos ritos maçônicos. O que acontece dentro do Templo de Salomão é o que acontece dentro de um templo de maçonaria. De uma loja maçônica. Dentro do templo, do tabernáculo, do Sanctum Sanctorum, do lugar mais sagrado, onde só entrava Salomão, não entrava mais ninguém, lá tinha o quê? Arca da Aliança. E lá dentro, segundo a Bíblia, só existia a tábua de Moisés, com os 10 mandamentos. Mas nós sabemos que dentro da Arca da Aliança, nós temos o candelabro de 7 velas, e no templo aqui, no altar, tinha 10 candelabros, 5 de 7 velas, mais 5 de 7 velas, dá 70 velas, 35 mais 35. Tem um candelabro, que é o símbolo hebraico, aquele curvo, que vocês conhecem? Tinha o texto da Aliança de Javé, são regras de ética, de moral, de compromisso do povo hebreu, dele não misturar o sangue, de não fazer isso, de não fazer aquilo, que é um compromisso que ele assumiu com Javé, de fazer a circuncisão, que é a marca que eles têm. Assim que nasce, faz a circuncisão, que é a marca no homem, no descendente. Uma mulher hebraica, ela não define a descendência hebraica. Quem define é o homem. O verdadeiro hebreu, ou judeu, tem que ser filho de homem e de mulher judia, os dois. Se for só de mulher, já não vale muito. Tem que ser de homem e de mulher. E se for de homem, Nesse mistério nós temos o foco dele, Arca da Aliança. Além do candelabro, nós tínhamos o altar dos perfumes, é um pequeno altar cheio de perfumes maravilhosos que abriam níveis concessionais fantásticos para quem operava na frente do tabernáculo. Nós tínhamos também o Santo Graal, que é o cálice onde Nicodemos e José de Arimateias recolheram o sangue crístico, que é um reflexo de um outro cálice, que é o verdadeiro cálice do Santo Graal. Só que esse é grande, ele pesa 55 quilos, é de ouro maciço, tem uma forma diferente, e todos os pequenos cálices, que são 7, enchem o cálice único maior de 55 quilos, que homem nenhum consegue levantar, mas que um ser de hierarquia levanta. Como é a história de tirar a espada da pedra? É levantar o cálice também. E tinha a vara de Araão. Sabe o que é a vara de Araão? Vocês lembram das 10 pragas do Egito? Então Moisés pegava o Nilo, vamos transformar isso em sangue. Cutucava para o céu, granizo. Cutucava no inseto, dava praga de gafanhoto. Pegava uma pedra, cutucava, chuva de pedra. O cara era demais. É uma vara mágica.
tinha toda a magia lá. Magia sagrada, a magia de Araão. E Araão era o aspecto dual de Moisés, irmão dele. Nós temos os maiores mistérios da Arca da Aliança relacionados ao Templo de Salomão. Qual é o verdadeiro objetivo da maçonaria, que nem maçom sabe? É buscar essa arca aí. Porque eles buscam uma arca externa. Só que essa arca não é externa. Ela é interna, está lá para baixo, lá para dentro. E os mistérios da Arca da Aliança, se vocês quiserem estudar, aí vocês não podem ler livro ou Bíblia que nós chamamos evangélica, porque não tem lá. Vocês vão achar numa Bíblia católica. Os mistérios maiores estão relacionados à Arca da Aliança. E existe um livro cristão, que é a Bíblia cristã, que conta, que é Macabeus, que é um livro apócrifo. E a Bíblia evangélica não tem Macabeus. Macabeus 1 e Macabeus 2, ela fala de Jeremias e de mistérios nas entrelinhas que permitem entender esses mistérios que ocorrem no Sanctus Sanctorum, ou no sacrário, o local sacro, o local de sacrifício. Aí vocês vão entender o sacrifício dos animais. É o sacro ofício, é o trabalho, o ofício de tornar sagrado. Só que usa o sangue para atrair um certo tipo de consciência. Mas nós não precisamos usar sangue nenhum, porque a verdadeira magia a qual eu trabalho, a qual eu estou engajado, que é na linhagem de Melquisedeque, na iniciação de Melquisedeque, sabe o que usa? Água. Não usa nada dessas coisas, droga nenhuma, só usa água. Não precisa usar sangue. Quando a gente põe sangue no negócio, a coisa complica. Atrás do mistério maior, que é a Arca da Aliança, existem os mistérios crísticos, os mistérios de Jesus, todos os valores espirituais dos avataras e principalmente do último, que foi Yoshua ben Pandira. Isso está no Templo de Salomão. Conclusão, para que foi feito esse Templo de Salomão? Toda essa riqueza, todo esse luxo, todo esse ouro, todo esse desenho, toda essa inspiração, toda esta artimanha de chamamento, pelo sangue e pelas forças telúricas e cósmicas, para dar valor à Arca da Aliança. Ponto central, protegido por 2 querubins, Arca da Aliança. Os mistérios maçônicos são mistérios da Arca da Aliança. Os mistérios de Salomão são mistérios da Arca da Aliança. Entendendo a arca, a gente entra disso. Mas eu não tenho esse templo, mas eu tenho uma arca. Eu vim de uma arca. Qual foi a minha arca? Foi o útero da minha mãe. Toda mulher tem uma Arca da Aliança dentro dela, onde ela faz aliança com a sua missão, que é dentro do seu próprio útero. E nós todos estamos conectados ou viemos de um útero. Aqui tem algum filho de proveta? Tem filho de aproveita, mas de proveta não. Todos nós viemos de um útero. Todos nós estamos, de uma maneira ou outra, conectados a uma arca. A arca representa a própria reprodução humana. Todos os valores do homem estão dentro da arca. E a arca também é o nosso próprio templo. Eu não falei que nós temos um templo, que é o nosso corpo? Dentro de nós temos uma arca. Uma arca que guarda o valor sagrado. Onde que ela está? Abrindo as pernas, entre o órgão sexual e o ânus, bem no meio tem um chakra, onde nós temos Kundalini. Os mistérios da Arca da Aliança são mistérios de Kundalini, mistérios de consciência. E todos nós temos essa arca dentro de nós, dentro do nosso templo, no lugar mais sagrado que tem. Qual é o lugar mais sagrado que a gente tem? É a cabeça? Não. O lugar mais sagrado que a gente tem é onde menos a gente pensa que é sagrado. Onde a gente pensa que é parque de diversão. Mas não é, não. Ali é o lugar mais sagrado que tem. Porque é o lugar mais sagrado, é exatamente ali, no final da espinha, onde tem Deus dentro de nós. Veja onde que foi escondido Deus. Quem vai procurar Deus ali, gente? Proctologista é o que mais perto de Deus está. Aquele que trabalha, os ginecologistas, são os que mais perto de Deus estão. E eles não sabem disso. Está ali, do lado. Esse local que a gente tem, que é o chakra raiz, representa este Sanctus Sanctorum, onde está Deus dentro de nós. E é lá que se dá a Eucaristia. Quando este pequeno ponto, chamado Kundalini, ele tem uma forma de uma pequena serpente de 3,5 milímetros de altura, quando ela acende, ela se destaca, ela sobe, a gente fica de cor púrpura. E o homem vira um deus, e a mulher vira uma deusa. E aí faz a conexão com o sagrado. Só que para fazer isso, eu tenho que usar o quê? A cabeça. A este chakra que tem que puxar lá de baixo para cima. Esse é o templo que aqui está. Vocês têm a Arca da Aliança dentro de vocês. Não adianta ficar pesquisando Macabeus 1, Macabeus 2, entrar na maçonaria, estudar maçonaria, construir um templo, ir nesse templo, naquele templo. Vocês são templo. Vocês têm a Arca da Aliança. Vocês têm os valores. Você tem um grau dentro de vocês. Vocês têm tudo lá dentro. O objetivo dessa palestra é despertar consciência para que vocês façam isso. Despertem o Deus que está dentro do templo de vocês, que é o Templo de Salomão, como a gente iniciou. E ligado a tudo isso que eu falei do Templo de Salomão, vem o mito da maçonaria. Que eu posso falar porque eu não sou maçom. Eu sou maçom, mas não pertenço à maçonaria humana. Nem ao GOB, nem ao GLESP, nem a loja nenhuma. Mas eu pertenço à maçonaria, que aí está oculta, que está atrás de todas as maçonarias, de todos os movimentos, que é a maçonaria de Melquisedeque, chamada maçonaria dos Traishumarutas. Ela é terrível. Não tem templo. A iniciação é feita na sua casa, ao vivo. Entra lá dentro, do jeito que precisar, com cavalo, sem cavalo, qualquer jeito. Você fica louco, é
muito forte, muito pesado, e lá você é iniciado. E lá não tem conversa. Se você aceitar, você pode ser tudo. Se você não aceitar, você também pode ser tudo. Depende de você. Livre-arbítrio é respeitado. Você pode aceitar ser tudo da direita. Você pode aceitar ser tudo da esquerda. Você aceita o que você quiser. É a grande maçonaria. Em cima disso, eu vou falar do mito de Irã Abif. Agora eu vou sair da Bíblia e vou entrar dentro da maçonaria, que usa os mesmos valores para a gente ter a abrangência completa do Templo de Salomão. Então vamos entrar lá dentro. Então o mito da maçonaria é o mito de Irã Abif. Se você entrar nos palácios maçônicos, grandes lojas maçônicas, tem aquele homem que tem o martelo, que trabalha. Maçom é construtor, maçom é pedreiro, é aquele que constrói. É uma ordem ligada à ordem dos monges construtores, que são ordens maçônicas que criaram as catedrais com medidas canônicas, ou medidas que permitem trazer o sagrado no terreno. Todo verdadeiro templo, ele é retangular ou quadrado por fora e circular por dentro. Agora, infelizmente, a maçonaria não usa o templo redondo, usa retangular, ou quadrado, ou do jeito que for a loja. Mas normalmente é retangular. Não tem problema nenhum, mas porque tem o redondo aqui. Tem o redondo que canaliza o sagrado, que é a esfera. Por isso que a bandeira brasileira é sagrada. Ela tem a esfera, azul ainda, que é da direita, já diz o que é. A cor, qual que é? Branca, ordem e progresso. Ordem o que é? É anticristo? É mal? Não. Progresso? É anticristo? É mal? Não. É tudo do bem. A missão do Brasil é uma missão maçônica. Tanto é que Dom Pedro I era maçom, Dom Pedro II era maçom, Topiltizim, Guatiltizim, iniciados 33 graus em um dia, nos graus filosóficos, pessoal fantástico. O Brasil tem uma missão maior do que nós pensamos. A gente sente orgulho de ser brasileiro e de ter essa bandeira que aí está, que é a missão dela a partir do terceiro milênio. E mais orgulho nós temos de quem não é brasileiro e que escolheu o Brasil como sua pátria, sendo chamado por forças que às vezes a gente nem entende, que vieram para cá atrás de uma oportunidade, de um crescimento, mas que tem muito valor do que a gente. Porque a gente escolheu o Brasil porque não tinha opção. Minha mãe era daqui, meu pai era daqui, eu nasci aqui. Agora, quem vem de fora escolhe o Brasil como sua pátria, aqui trabalha, aqui vive, tem mais valor ainda do que aquele que nasceu e está conectado com essa missão também, ordem e progresso. Esse mito de Irã Abif liga-se ao próprio mito do Templo de Salomão. Nós sabemos que os rituais que aconteciam ali dentro com pessoas especiais eram herméticos, fechados e ninguém entrava, como acontece na maçonaria. Só o maçom participa. E aí, o que acontece na história? A gente sabe que Irã Abif, ele era filho de uma viúva de Neftali. Ele era especialista em construção, especialista em fundição. Porque na realidade, segundo a Bíblia, Irão, chama de Irão. Irão era o rei na região do Líbano. Ele tinha um arquiteto cujo nome era Irã, mas a Bíblia chama de Irão, faz confusão dos dois. Irão era quem construiu o capitel, quem construiu esse instrumental, as colunas. Ele liga-se às colunas do Templo de Salomão. Foi quem construiu as colunas. E o maçom tem que construir as suas colunas. Ele tem duas colunas e o Irã foi quem construiu a coluna física do Templo de Salomão, quem construiu todos esses mares, todos esses receptáculos onde colocávamos sangue. Mas isso não é simplesmente uma peça fundida. Imagine fundir uma peça desse tamanho, é complicado. Lá não tinha forno especial que a gente tem hoje, condições especiais. Era complicado fundir isso. E ele era especialista em desenhar, fazer coisas perfeitas. Ele que deu o detalhe na construção do templo, todos os detalhes internos, os desenhos, ele que fazia, ele que gravava, ele que ensinava. Era muito trabalhoso. Aí vem o trabalho de martelo, de trabalhar, de esculpir, de construir algo muito bonito. Irã Abif representa o líder de toda essa construção. Agora estou falando da maçonaria, não da Bíblia. Na Bíblia, construiu tudo que era de bronze. Aqui, as duas colunas, os detalhes internos, todos os desenhos, que ele era essa pessoa hábil. Aqui no mito, não. Segundo o mito, Irã Abif, ele era o construtor, o chefe de todos os mestres de obra. Nós tínhamos 3.300 mestres de obra. Ele comandava todos esses mestres de obra. E como é que funcionava? Ele era o cabeça. Ele que tinha a ideia do templo. Ele que idealizou os detalhes. Ele é o construtor maior. E como construtor maior, ele representava o grande construtor, que é o grande arquiteto do universo, que construiu o universo. Era uma expressão do próprio grande arquiteto do universo, do grande construtor maior. Ele comandava todos eles. Ele foi cedido por Irã, que era o rei da região do Líbano, que eu já falei para vocês, cedeu para ajudar na construção do templo. E aí ele começou. O que ele fez? Chegou lá, quantos trabalhadores tinham? Nós tínhamos aqui 180 mil trabalhadores. Ele comandava tudo isso. Mas como é que reconhecer lá? Tinha gente que não sabia nada, era aprendiz. Tinha gente que já tinha uma profissão, sabia cortar, sabia lapidar, sabia trabalhar. E tinha outros que eram os mestres de obra, que era uma quantidade mínima. De 180 mil ter 3.300, 3.300 comandavam 180 mil. E ele comandava todos estes. O que ele fez? Ele não reconhecia as pessoas. Para reconhecer as pessoas, ele começou a criar sinais.
Aí vem os sinais da maçonaria. Ele tinha sinais que ele ensinava para o companheiro, que era um segundo nível, aquele que tinha uma profissão, ele era um fator médio, então ele dava sinais. Como é que eu vou identificar no meio do povão quem é quem? Pelo sinal. E os mestres tinham um sinal diferenciado dos companheiros, que a gente sabe que a maçonaria tem. Tinha outros sinais. A gente identifica pelo sinal quem é aprendiz, que tem o sinal dele, de aprendiz, o companheiro e o mestre. Por que ele fazia isso? Para identificar, porque aprendiz não ganhava nada. É aprendiz, trabalha de graça. O que ele ganha? Casa, comida, roupa lavada e nada por mês. É o que ele ganhava. Agora o companheiro não, já ganhava azeite, já ganhava um pouquinho de valor. E o outro, que era o mestre de obra, esse já era comissionado, já ganhava bem. Quando era o dia de pagamento, embora a maioria ganhasse pouco, ganhavam uma quirelinha. Os companheiros ganhavam mais, os mestres ganhavam muito. Como é que vai identificar? Ele vinha receber, dava o sinal de toque, pelo sinal de toque você leva isso. Aí o cara dava sinal de toque, você leva isso. Aí vinha o outro mestre de obra, dava o sinal de toque, você leva isso daqui. E aí ele administrava o processo. Aí dos sinais, para identificar trabalhadores do Templo de Salomão, para identificar os que pertencem a uma loja e ao movimento maçônico. Aí ele construiu. Quando estava tudo quase pronto, tudo quase perfeito, aqui existiam portas laterais, aqui também tinha uma porta, tinha uma outra porta aqui. Aqui era voltada para o sul, aqui para o norte. Aí o que aconteceu? Quando estava quase tudo pronto, tudo certo, tinha muito material de construção, muita pedra quebrada, muita madeira usada nos andaimes, nas coisas assim, todo final de tarde ia inspecionar o trabalho. Ver o que gravaram, como é que gravaram, os detalhes. Ele ia fazendo as inspeções. E um dia ele foi fazer uma inspeção e 3 irmãos que eram companheiros, ou que eram aqueles que têm uma profissão definida, não aprendiz, mas médios, eles queriam ser mestres, queriam ganhar muito para voltar para a terra deles, que eles não eram de lá, eram estrangeiros, para construir e ganhar muito dinheiro também. Eles queriam ser mestres de qualquer jeito para ganhar mais grana. O nome deles era Jubela, Jubelos e Jubelum, 3 irmãos. Aí eles cercaram. A hora que ele entrou, um ficou aqui, outro ficou aqui, outro ficou ali. Aquela porta está fechada. Aí chegou um primeiro e falou, me dá a palavra de passe. Queria saber o toque. Ele falou, não posso. Primeiro porque você não está preparado. Você não é mestre. Você é nível médio. Segundo, porque eu só posso dar se eu estiver junto com o Salomão. Sem Salomão, eu não dou a palavra de passe. Ele tem que concordar comigo para eleger você. Porque Salomão tinha uma meta, que todos se tornassem mestres. Mas quando tivessem capacitação para serem mestres, valor para serem mestres. Para quê? Quando eles voltassem para qualquer cidade, qualquer lugar, embelezassem o local deles e construíssem outros templos. Não igual aquele. Isso era proibido. Mas outros templos que eles podiam construir. Outros prédios, etc. Ele falou, não dou, dá, não dou, dá, não dou. Então ele tinha uma régua na mão. A régua que ele media. Então ele pegou e deu uma reguada. Aquela régua de bronze assim, e Irã afastou. A régua chegou e quase que corta o pescoço dele. Abriu o pescoço. Já ficou ruim ali. Começou a ficar zonzo, começou a ficar com a visão turva, e aí ele saiu correndo. Foi sair pela outra porta. Quando ele foi sair pela outra porta, aí tem um sujeito que tem um esquadro na mão dele. Daquele ver, ele deu uma esquadrada. Tchum! Pra ele não sair. Dá a palavra de passe, não dou. Tchum! Ele afastou de novo, aí cortou o peito assim, chegou a encostar no coração. Ele começou a ficar mais zonzo ainda. Aí ele foi pra última porta. Quando chegou na última porta, tinha um terceiro com uma marreta na mão. Dá a palavra de passe, não deu. Marretada na cabeça dele. Aí ele desfalece e morre. Aí morreu. Falei, ixi, aí vem a consciência. O que nós fizemos? Matamos o homem mais importante que está acabando toda essa genialidade, toda essa beleza, toda essa construção. Olha que besteira. O que vamos fazer? Aí vem a consciência. E agora? Agora não vamos ser trucidados. O que fizeram? Pegaram o corpo, levaram um pouco afastado do templo, onde tinha entulhos, enfiaram debaixo do entulho, fecharam tudo aquilo, e para lembrarem do local, colocaram um ramo de acácia, que é o símbolo maçônico maior. E a acácia é sagrada. A própria Arca da Aliança tem acácia nessa construção. São todos valores sagrados. Colocou o ramo de acácia lá. E os 3 deram no pé. Foram para Japa para fugir. Estava chovendo muito, tempo ruim, e os navios, mar revolto. O navio não pôde sair. Não puderam fugir. Falaram, se ficamos aqui, vão descobrir. Eles se esconderam e entraram no local. E aí, de manhã, o que acontece? Todo mundo acorda, isso foi no final da tarde. Aí de manhã acorda, era dia de pagamento. E quem dava o pagamento era ele. Cadê o homem? Aquela fila. Queremos dinheiro. Todo mundo querendo receber. O aprendiz, as migalhas, os companheiros, os valores médios, e os outros ricos ali, os mestres. Eu quero o meu. Cadê o meu? Cadê o Irã? Ô Irã, quer? Cadê o Irã? Irã aqui, Irã ali, procura, não acha. Irã sumiu. Cadê Irã? Irã sumiu. O que vamos fazer? E o templo? E os valores? E o pagamento? Aquela briga. Até que Salomão chega lá e fala, o que tá vendo? Aí contam. Ele recolhe 15. São 15 companheiros ou médios que tinham uma profissão. Por quê? Porque fizeram contagem. Pegaram todos que tinham o mesmo sinal, faltavam 3. Ah, são os 3 irmãos. Não estão aqui. Cadê o Jubela?
Juberas? Cadê o Juberas? Cadê o Jubelum? Não estão aí. São os três. Eles estão com o Irã Abif. Vão atrás deles que a gente acha o Irã. Deve estar com eles. Deve ter sido um sequestro relâmpago na porta de um caixa eletrônico nos dias de hoje. Ou simplesmente levaram o homem, sumiram com ele. Aí foram atrás dele. Aí procura aqui, procura lá. Chegaram no porto, esses 15, que conheciam todos. Eles se conhecem pelo sinal, que lá também no trabalho. Opa, ô meu, esse é, né? Opa, esse é, sabe? Eles vão conhecendo um por um. Se conheciam. Chegaram lá, não acharam. Aí disseram que tinha um navio que ia zarpar, mas não zarpou por causa do mau tempo. E que tinha 3 caras esquisitos, preocupados, suando, que queriam fugir rapidamente, a qualquer custo, iam dar qualquer dinheiro, porque era um navio de carga. Bom, conclusão, já dedaram. Aí eles estiveram aqui, não saíram, estão aqui dentro. Aí começaram a procurar nas cidades, nos locais, saíram na periferia. Aí estavam cansados e eles pararam na frente de uma caverna. Nem perceberam que era uma caverna. Cansados, nem falavam, ofegantes, pararam lá para descansar. Aí começaram a ouvir vozes. O que é isso? Começaram a ouvir vozes. Um deles começou. Aí vem o Juberas, o Jubelum. Primeiro chega e fala: eu sou um desgraçado, eu sou nojento, eu sou asqueroso, eu matei com aquela reguada no pescoço o homem, eu devia ser cortado em pedaços e ser jogado assim, arrancado em pedaços e jogado para animal ser comido, para animal me comer, eu sou nojento, sou asqueroso. Eu falo: não, eu que sou, foi a minha reguada no coração que matou o homem, eu devia ter a minha língua arrancada vivo, arranca a minha língua, enterra na beira do mar onde tem as ondas arrebentando para aquela água salgada me queimar essa boca maldita e eu sofrer com cada onda arrebentada, eu quero sofrer com esse, eu sou desgraçado. Aí chegou outro falando: não, não quero nada disso, vocês estão errados, vocês não são os verdadeiros criminosos, fui eu que dei a porretada final, dei a marretada final com o martelo na cabeça dele, eu que sou um desgraçado, eu devia fazer com que pegasse meus braços e as pernas, puxasse pra lá com toda a força aqui, me rasgasse no meio, me jogasse parte por oriente, parte por ocidente, é isso que eu mereço. Aí os caras: opa, os 3 estão aí, entraram e garfaram. Aí chegou a tropa de choque, prenderam os 3. E levaram para Salomão. Esses são os 3. Mataram o Irã. Primeira coisa que ele fez: mostra o corpo. Foi no entulho, identificado pelo ramo de acácia, tá aqui. Aí viram que ele estava parecido lá, com a cabeça estourada, com o peito cortado e com a garganta cortada. Aí Salomão: o que fazemos? Salomão o que é? Rei da sabedoria. Simples. Faça-se, cumpra-se o que eles quiseram na caverna. Os 3 tiveram exatamente a morte que eles desejaram. Foi cortado em pedaços para cachorro comer, o outro teve a língua arrancada e lá no mar teve a água queimando a boca dele a cada onda quebrada, e o outro foi rasgado no meio e jogado parte para um lado e parte para o outro. Mataram os 3. E aí fizeram enterro. Só que eles não queriam um enterro simples. A coisa mais linda que foi construída na face da terra, o construtor maior que construiu isso, a beleza, o local onde com certeza o Senhor vai se manifestar, que é o que o maçom espera no templo dele, esse homem tem que ser especial. O que fizeram? Fizeram um ritual. Fizeram um avental, aí vem um avental maçônico, com triângulo, com símbolos ligados na época, aí fizeram luvas, uma luva branca, cruzaram espadas, quando você entra no ritual maçônico, tem as espadas, e fizeram aquele ritual. E aí fizeram um enterro fantástico para Irã Abif. E assim vem a história de Irã. E assim nascem os mitos maçônicos, os rituais, as práticas. Isso que eu falei é maçonaria. Some isso de maçonaria com o que eu falei de templo mesmo, livro 1 Reis, parte 6 para frente, some os dois, vocês têm uma realidade maior. E vem os mistérios de Irã Abif. Traz dos mistérios do aprendiz, do companheiro do mestre, nós temos tudo isso que eu contei relacionado aos mitos maçônicos. Eu não entrei em detalhes para não conflitar o mito completo, mas eu dei praticamente 85% do mito para vocês. Os outros 15% entrem na maçonaria. Se vocês quiserem a história completa, de ponta a ponta, que ela é mais extensa, aí vocês têm que fazer os graus filosóficos. Cada grupo de graus filosóficos vem um agregado do mito que é colocado. Até você ter o mito completo. Aí vem o mito completo, os 33 graus filosóficos. Aí você tem o mito completo. Eu não posso falar o que eu posso falar, não vou arrancar minha língua e vou fazer a mesma coisa. Isso eu não quero. Aí vem o mito de Irã Abif. Tem os mistérios maçônicos, os mistérios menores e os mistérios maiores, que é o que se manifesta aqui dentro. Qual é o mistério maior? Arca da Aliança. Qual é o mistério menor? O templo, ligado ao templo de Salomão. Vamos falar agora do verdadeiro conhecimento, do verdadeiro ocultismo, da verdadeira iniciação. Então, a maçonaria é uma escola iniciática, uma escola ligada ao hermetismo, aos mistérios maiores e menores. Mas eles ficam mais nos menores do que nos maiores. Mas existem ordens maiores que facilitam todo esse processo. Porque o princípio do maçom, ele tem como protetor João Batista. João Batista representa um dos iniciadores de todo esse processo. Ele representa o homem perfeito. Não existe, nunca existirá um homem, só homem, mais perfeito do que João Batista. Por isso que
era padrão da maçonaria, padroeiro. Mas Jesus não era homem, ele era um anjo feito homem. Além de ser um homem perfeito, ele também tinha o anjo dentro dele. Então ele é superior a João Batista. O símbolo que permite entender tudo que eu falei é um arcano. E eu jogo para vocês esse arcano para que vocês vejam, para que vocês estudem no tarô. Essa lâmina é a mais perfeita que tem. Chama-se Tarô de Oswald Wirth, que foi um dos discípulos sequenciais de Pappus, o grande teosofista, teurgista, o grande mago chamado Pappus, que dentro da iniciação do ocultismo vocês conhecem o famoso Dr. Pappus. Ele não era papo, não, ele era realidade. É o arcano 2 de Oswald Wirth, que é o tarô que a gente indica para vocês. A lâmina 2 mostra exatamente o tempo de Salomão, com os valores do tempo de Salomão. Este tarô é uma chave para abrir os mistérios da Arca da Aliança, para abrir os mistérios do tempo de Salomão e os mistérios maçônicos maiores. Quando a gente entra no tempo de maçonaria, o que vocês veem que chama atenção em qualquer loja maçônica? O piso, que é quadriculado preto e branco, quem já entrou numa loja, todas elas são assim. Vocês vão ver um livro aberto lá na frente, que normalmente é uma Bíblia, que é um livro sagrado, que pode ser até um livro filosófico, no caso daqueles que não seguem religião alguma, porque tem maçom que não segue religião alguma, eles usam um livro. Existem as duas colunas, que aqui tem também, a coluna J, Jaquim e Borrais, esquerda e direita, e depois tem os mistérios, representados pelo véu. Essa figura que é a papisa representa o comando. Arcano 2, a polaridade, duas colunas, e aqui tem a polaridade. Lembra que o tabernáculo, ele trazia luz e aqui ele trouxe trevas? É a polaridade. Nós temos uma coluna da direita, uma coluna da esquerda, uma coluna mente, outra coluna emoção, uma coluna bem, outra coluna mal, porque todo jogo maçônico é um jogo de polaridade. Tudo é polar. Qualquer verdadeira iniciação é 100% polar. Tanto é que Melquisedeque representa o ser das duas faces. A primeira manifestação de Melquisedeque é encontrar um ser de duas cabeças. Numa cabeça ele é feio que dói, na outra cabeça ele é a coisa mais linda que tem. Numa cabeça ele é mulher, na outra ele é homem. Numa ele é um animal, na outra é um ser humano. É toda a polaridade. Quando a gente enfrentar um ser de duas cabeças, difícil de ser enfrentado, para chegar até ele é muito difícil, aí eu vou encontrar um ser que tem duas faces. Metade um, metade outro, para depois encontrar o verdadeiro, que é um ser de quatro faces. A figura de quatro faces, para vocês entenderem, é exatamente a roda de Ezequiel. Abre Ezequiel 1, é a figura de quatro faces. Mas aqui tem os mistérios maiores. O que existe atrás da cortina que une as duas colunas? Mistério. O que está atrás dessa cortina? Mistério maior. Qual é o mistério maior? Arca da Aliança. Vocês querem saber onde está a Arca da Aliança? Está atrás desse pano aí. Se vocês usarem como chave de abertura, e aqui não tem uma chave? Tem uma chave, ela segura na mão esquerda duas chaves, uma branca e outra dourada. Ela abre dois compartimentos, ou duas consciências. De qual coluna que você quer? Da esquerda é uma chave, é a branca. Ela é branca e negra. É uma chave do mal. Qual é a coluna que você quer? Da sabedoria? É da direita. Você tem duas colunas. Qual coluna que você quer? A da direita ou a da esquerda? Você vai ter que escolher, né? Aí tem a chave que abre os mistérios. O que acontece com essa cortina que eu estou mostrando nessa carta para vocês? Cai! E quando ela cai, você vê o quê? Você vê exatamente o que tem aqui dentro. A Arca da Aliança. Agora, veja, coloquei uma porta de oliveira. O que vocês vão fazer também? Use a cabeça. Eu coloquei ouro. Que mais? Na entrada tem romã, na entrada tem bronze. Se vocês usarem certa esperteza, certa analogia e esta chave, este símbolo, vocês chegarão nela. Que mais que eu falei? Macabeus 1, Macabeus 2, mistérios maiores, a construção da Arca da Aliança. Comece a ler essas coisas. E aqui tem a chave de abertura. Aqui no livro é o Kamapa, livro da vida. Ela tem o Yang e o Ying. Tem o Tao aqui, símbolo do taoísmo, que representa a trevas e luz. E o Yang e o Yin, Yang é positivo, Yin é negativo, é macho, fêmea, dia, noite, bem, mal, certo, errado, é todo jogo polar. Você tem o Yin que é negativo, está dentro do Yang, o Yang que é positivo está dentro do Yin, é um dentro do outro, o mal flui para o bem flui para o mal está dentro do bem, o bem está dentro do mal, e nesse jogo da dualidade, que é o Arcano 2, dualidade, duas colunas, você tem a chave, você tem um livro, que é o Kamapa, que te diz tudo. E quando cair essa cortina, vem o conhecimento maior. Quem é ligado ao tarô, lâmina 2. Mas não vamos pegar esse tarô de Crowley, gente. Crowley era mago negro. Se você quer escolher a coluna da esquerda, usa o dele. Não se usa tarô de Crowley. Não é iniciático, é picareta. Desculpe falar isso. Você quer usar de gente que conhece. O cara já disse que ele é mago negro. Já disse que ele pratica o mal. O negócio dele é arrebentar, é matar, é estraçalhar. Por que vocês vão seguir Crowley? Por que usam um tarô dele? Não usa. Mas tá aí a venda. E por que tem a venda? Tem quem quer. Livre-arbítrio. Pode vender à vontade. O problema é de quem usa, não é de quem vende. Tá aqui a chave. A coisa mais importante que eu estou fazendo nessa palestra que eu estou falando é o que está na minha mão. Procurem esse mistério. Isso chama-se Arcano. Arcano 2, mistério maior. Então aqui abre toda a maçonaria. E maçom não sabe o que é isso. Eu dou palestra em maçonaria, eu levo um desses
fosse desse tamanho, para eles verem mesmo, vocês não precisam, porque o pequenininho já é grande para vocês, mas ele tem que ser grande para mostrar. Leva um desse tamanho, tá aqui, ó, aqui tá a chave. Aí eles entendem, mas eles não estudam arcanos, eles não estudam essa lâmina. Por quê? Falta alguém lá dentro que se interessa por isso e faça acontecer. Todo mundo quer que eu entre lá para falar disso, para trabalhar isso lá dentro. Quem sabe? Não sei. Mas eu já estou na maçonaria, numa outra maçonaria, como eu já disse. Aqui tem os mistérios maiores. As duas colunas, que você tem todo o segredo do Templo de Salomão. Tem todo o segredo da maçonaria, do mito de Irã Abif. É só meditar nessa carta. E tarô é uma linguagem viva. Como é que vocês vão ver o tarô? Isso é simbólico, mas ele se manifesta para você. Você vê o tarô, ele aparece em 3 dimensões. Ele é vivo, ele tem toda uma estrutura na sua frente viva. E essa estrutura fala com você. Você entra dentro daquilo, aquilo entra dentro de você. E aí que acontece a iniciação dos Taishuvarutas. É assim que acontece. São com arcanos. É um pouco diferente da iniciação usual. Atrás dessa palestra dos mistérios de Melquisedeque, do Santo Graal, dos mistérios do Rei do Mundo, da história oculta da Atlântida e de tudo que eu tenho falado dos UFOs que eu falei, que estão ligados aos fenômenos, do que ocorre aqui, são fenômenos ufológicos também, do que ocorreu. O que toca a buzina? Leiam lá, quando Moisés recebe em Gênesis as tábuas da lei. Caramba, toca a buzina. O que toca a buzina? Deus toca a buzina? Algum equipamento toca a buzina. Pom, pom. Aí depois de um certo tempo ele podia subir. Aí vinha aquela luz, enchia de luz. Existem mistérios aqui. Sequência que a gente está dando de palestra, uma é amarrada com a outra. É para vocês fazerem uma conexão. E isto é a maior chave que vocês têm hoje. Usem isso. E aqui tem um mistério. Tem toda a resposta do Templo de Salomão, dos mistérios de Irã Abif, desses mistérios maiores, da Arca da Aliança, está tudo aqui. Tem que fazer o quê? Descortinar. E a figura que está aqui está cega, porque a cortina está fechando. As duas colunas, esquerda e direita. É o caminho do meio, gente. Se eu estiver no caminho do meio, nem da esquerda, nem da direita, eu consigo tirar a cortina. Se eu for do lado esquerdo, eu não tiro, ela fica presa. Se eu for do lado direito, eu não tiro, ela fica presa. Eu tenho que arrancar a cortina lá do meio e ver o que tem atrás dela. Mistérios do Templo de Salomão, mistérios maçônicos, mistérios maiores. Esse é o mistério maior. Nós temos aqui o Arcano 2 Papisa. E nós temos o nosso templo. Vocês usem essa carta. O que ela vai abrir? A realidade de vocês. Vocês não são templo? Lógico. O corpo de vocês é um templo. Porque o que tem dentro de vocês? Onde está o mestre de vocês? É mestre externo? Se alguém externo falar que é o mestre de vocês, cai fora. É fajuto. Esse negócio de mestre não sei o que lá. Tem nada de mestre exterior. Eles são exemplos para nós. Não são nossos mestres. Eles são pessoas especiais que servem como exemplo. Mesmo Jesus não é meu mestre, não é mestre de ninguém. Buda não é meu mestre, não é mestre de ninguém. Eles são exemplos de vida, que eles conseguiram níveis de consciência que nós podemos escolher e até chegar lá. Só que tem mestres da coluna da esquerda e mestres da coluna da direita. Você pega Osho, é maravilhoso, é lindo, mas se você entra lá dentro, você vê sujeira pior que tem. A maior conspurcação da ética, da moral está lá dentro, através de palavras lindas, palavras maravilhosas. O pessoal diz que eu sou contrário a Osho. Não, eu não sou contrário a Osho, eu sou contrário a estas realidades que existem. Não tenho nada a ver contra Osho. Só que para mim não serve, eu sou de uma linha, ele é de outra. A linha dele também é uma linha de verdade. Eu não sou contrário a ele, em absoluto. Como tem outros mestres por aí. Mas tem mestre que evidentemente é ruim, não tem que seguir. Porque ele já se diz que é da esquerda, que o negócio dele é praticar mal. Como Crowley. Para que eu vou seguir? Se eu sou do mal, eu vou lá. Ah, para que eu vou ler livro de Cipriano? É livro de morte, de magia negra? Eu não quero isso daí. É uma questão de escolha. Essa polaridade existe. E nós temos o templo, que é o nosso corpo. E não precisa ser vegetariano, gente. Se fosse assim, todo hindu já via o Espírito Santo. Eles são vegetarianos em sua maioria. Ser vegetariano é uma condição de vida, eu respeito, vale a pena, tudo bem. Mas ser carnívoro também não quer dizer que não vai ver Deus. Tomar uma cachaçinha de vez em quando também. O que nos leva a esses mistérios maiores? Consciência, gente. Vence qualquer outra coisa. Você pode ser perfeito no resto, com consciência zero, não chega a lugar nenhum. Eu posso ser ruim no resto, fazer até um monte de besteira na vida, mas se eu tenho consciência, eu chego lá. Porque a consciência é a grande chave. É o livro que abre a porta, é a consciência. Nós temos isso daqui. Nós temos duas colunas. Nós temos a coluna da esquerda, que é mental. A coluna da direita, que é emocional. Nós não temos dois hemisférios. São as duas colunas. A cabeça não é redonda, é a própria bola. Nós temos o capitel, que é o próprio pescoço que sustenta tudo isso. E nós somos uma coluna. É só fazer essa coluna com essa bola, com esse capitel e com essa coluna que é o corpo, captar essa energia. E lá dentro tem a Arca da Aliança. Qual que é a nossa Arca da Aliança? O Muladhara, o chakra raiz, naquele lugar esquisito que eu falei para vocês, onde tem a parcela de Deus feito terra. O que nós temos dentro de nós? Sol, gente. Nós temos luz.
A Terra, o que tem dentro da Terra? A Terra, antes de existir, é uma parcela energética do Sol, cuja inteligência foi transformando em energia em matéria e apareceu tudo que tem. Agora, lá dentro da Terra, o que tem? Nada. Ela é oca. Quem fala que a Terra não é oca, não pensa, porque ela é oca mesmo, mas não oca de vazia. Ela é oca, cheia de energia. A Terra tem Sol lá dentro. E nós somos Terra. Nós não viemos da Terra. De onde que eu vim? Do macarrão, do pizza, da polenta que a minha mãe comia, dos passarinhos que minha avó caçava. Pô, aí que eu nasci. Onde está o meu Sol? Lá naquele lugar que eu falei. É esse que nós temos que soltar. E quando, através desse corpo, que é o meu templo, dessas duas colunas, J e B, vou soltar essa energia, vou me iluminar, pronto. Aí eu chego no meu Deus interno. Nós temos o templo, está dentro de nós. Tenho que fazer que dentro desse templo ocorra a Eucaristia. O que é a Eucaristia? É a união com o meu eu, com o meu mestre, com o meu Cristo interno, com o meu corpo causal, com a minha origem, com a minha parcela de Melquisedeque, com a minha mônada, ou com a minha unidade de consciência, que comanda todas as minhas encarnações, que está comigo há 1.664.501.104 anos, onde eu tive várias experiências, em várias fases, onde fui homem, fui mulher, fui ladrão, fui bandido, fui assassino, fui desgraçado, e fui isso, foi aquilo, e se hoje eu não sou nada disso porque eu evoluí. Meu irmão que está na penitenciária, não, ele está atrasado em relação a nós. E tem outros que são santos aí no nosso meio. É uma questão de tempo. Nosso corpo é o nosso templo, onde nas duas colunas nós vamos ter a realização da Eucaristia. Eu é essa essência. Eucaristia, o que é? Aquilo que é caro, aquilo que tem valor. Caristia é falta. Eu não sei de onde eu vim, o que é que faço, para onde eu vou. Essa é a minha caristia. O que me faz falta. Está tudo dentro de nós. Preencher as nossas respostas, preencher os nossos vazios, preencher a nossa consciência. Isso acontece quando aquela cobrinha subir e estufar o nosso ser de luz e de consciência. Esta é a verdadeira Eucaristia. Não é comer hóstia lá na igreja. E o santo cálice é onde existe o sangue. Onde que tem um cálice que tem sangue? Aqui está cheio de cálice. Toda mulher é um cálice. Ou não tem sangue nesse cálice, no útero, pelo menos a cada 27,8 dias. É o cálice. E nesse cálice, quando não existe o derramamento de sangue, existe o quê? A fecundação. Existe uma nova vida, existe uma nova criação. Existe o maior dos mistérios, onde polenta, nhoque, pizza, carne, picanha, onde farofa vira o quê? Ser humano, gente. É o maior padeiro do universo. Um pingo de leite e 2 ovos faz um bolo desse tamanho. E lá dentro nasce o quê? Um ser vivo, maravilhoso e incrível. Transforma materiais mais diversos da comida num ser humano. Transforma o sangue, gente. Esse sangue que é derramado, por isso que a menstruação é sagrada. A mulher é sagrada. A mulher tem o cálice, o santo cálice dentro dela. É de lá que nós viemos. Nós viemos do sagrado, gente. Nós viemos do Santo Graal. Nós viemos de dentro de um templo. Eu não vim de um templo. Eu não fui nascido sinteticamente. Eu vim de uma mulher. Eu vim de um templo. Eu vim de um sagrado. Por isso que a mulher é sagrada. O sexo é sagrado. Os valores femininos são sagrados. Os masculinos também. Porque sem homem não acontece nada. Nós somos importantes também. Mas todo o processo, 99,8% é mulher. 0,2% é o homem. Isso para nascer. Depois para pagar a conta nós somos 500%. E a mulher 0%. Esse é completo. Todos esses valores estão dentro de nós. A Arca da Aliança, o templo. Por que isso existe externamente? Por que eu tenho que levar uma criança, pelo menos uma vez por mês, num templo, para ter contato com o sagrado, para não desmanchar, não apagar essa chama da espiritualidade? Senão vai ser mais difícil acender. Isto acende. Então os templos são para acender esta consciência. E quando ela acende, ela ultrapassa os limites das religiões e a gente chega lá. Nós temos que construir o nosso templo. Ele está lá dentro. Como é que a gente constrói o nosso templo agora? Vamos à receita. Como? Trabalho, perfeição, beleza, arte. Então nós temos que buscar arte, temos que buscar beleza. Não comprar objeto de arte lá na feira do Embu, mas buscar a beleza da vida, buscar a arte, buscar a consciência, buscar a perfeição. É isso que nós temos que buscar. E quando ela existir equivalente a essa, a Arca da Aliança pode ser trazida, pode ser aberta e pode trazer a manifestação. Não a escura, não com sangue, mas a de luz, a positiva. Isso aconteceu pelos valores conscienciais que estavam vibrando na época. Mas não quer dizer que não seja sagrado, não quer dizer que não tenha que ser isso. Foi o que tinha que acontecer mesmo. Ninguém é contra isso. O fato de aparecer uma nuvem escura e de Moisés ter aparecido luz. É necessário, o povo que chama isso. Vocês acham que nós vamos ter luz aqui? O mundo como está hoje? Ou vamos ter uma baita de uma nuvem escura aí, trazendo sofrimentos, desgraças? Se vocês fossem deuses, vocês dariam prêmio para o Bush? Vocês dariam prêmio para os dirigentes que estão aí com essa corrupção, provocando miséria, desemprego, ignorância, esbulhando os outros povos como as grandes potências fazem? Que jogam bombas atômicas por aí,
Hiroshima, Nagasaki, vocês dariam um prêmio para essa humanidade? Vocês iam soltar varinha de marmelo no traseiro deles, ou não? É lógico, e vem a fumaça. Se o povo tá bem, não vem a luz. Vocês têm que construir o tempo de vocês. Como? Com trabalho de ética, com trabalho de moral, com trabalho de justiça, com trabalho de espiritualidade. Pouco importa se é do Osho, se é budista, se é católico, se é espírita, se é da Sessinoe, se é do Palmeiras, do Corinthians, do raio que o parta. O que interessa é a consciência. O que interessa é buscar Deus da maneira que vocês interpretem. É construir esse tempo com ética, justiça, moral, trabalhar, trabalhar. E quando vocês se auto-aperfeiçoarem, os valores daqui do Sanctus Sanctorum, que estão no chakra raiz, vão acontecer. E aí vocês vão entrar em contato com o sagrado, vão fazer a Eucaristia e tudo isso vai acontecer. A conclusão que eu faço é o maior desejo que eu quero. O que eu posso ter é que alguém aqui de vocês consiga fazer aquela cortina descer e ver o que tem lá dentro. E se tornar um verdadeiro adepto, um mestre. Nem que seja mestre meia sola. A gente chama de arate. Isso já é suficiente, a gente fica feliz. Porque vocês ajudarão muita gente e é isso que eu desejo para vocês. Espero ter contribuído de alguma forma para fortalecer esses conhecimentos e espero também agora que vocês façam perguntas, a gente pode respondê-las brevemente. Primeiro ela perguntou se já existia um desenho, um esquema para construir o templo. Isso foram arquitetos que construíram, que é o caso do Irã Abif, da maçonaria. Mas a Bíblia não fala. Ela fala que foi construída por 3.300 mestres de obra. Salomão, ele tem as clavículas de Salomão. Nós temos as 72 clavículas, que são 2 pares de 36, que ninguém fala, ninguém conhece, que são mistérios maiores de Salomão. E as clavículas de Salomão, elas são linguagens para entender os mistérios da Arca da Aliança, mistérios maiores. É a própria polaridade do 36 mais 36 dá 72. Aí vem os 72 anjos da Kabbalah. Aqueles que eles falam lá. Aí vem os 72. Cada um deles tem 5 dias de trabalho, como dizem algumas pessoas, que isso tudo é bobagem, não tem nada a ver com a realidade das clavículas. Se você multiplicar 72 por 5 dias, vai dar 360. E mais 5 dias especiais no ano, que segue a mesma linhagem dos egípcios. 5 dias a 5 divindades. Aí tem a história dos anjos que tem nas prateleiras. Mas isso não tem nada a ver com os querubins, não tem nada a ver com os mistérios maçônicos, salomônicos e arcânicos. As duas têm romã. Aqui são 200 romã em cada uma, dá 400. Era esculpida. São lírios e romãs esculpidos. 200. Aqui é uma grade, é como uma malha para captar todo esse desenho. Você tem aqui, de acordo com a Bíblia, que eu estou falando, a Bíblia. Você está falando da maçonaria, eu estou falando da Bíblia. Então vamos mudar as linguagens. Na Bíblia, você tem uma linhagem de romãs. São 200 romãs, elas colocadas em camadas. E aqui você tem um lírio por cima e aqui você tem uma malha formando uma cruz. E um véu que une as duas colunas, que é esse véu do arcano que eu mostrei para vocês. Também tem um véu. O Templo de Salomão também tem um véu. Você não fala, não pode falar para ninguém, porque a figura do tarô a gente não pode mencionar. Então você tem que meditar. Se você achou que era, medita sobre o triângulo e tenta entrar para ver a figura. Mas não fala nunca para ninguém essa figura. É proibido falar. Porque se você falar, sabe o que acontece? Ela não abre. Vai falar, isso é muito linguaruda, não está no ponto. Lembra que eu falei? A gente sempre fala, não fala para ninguém. A gente sempre fala para usar o tarô como chave de meditação. Mas agora a gente vai falar do tarô. O tarô é você entrar dentro dos valores deles. Ou seja, eu pego uma carta do tarô e tento entender o que é essa chave. Por que tem duas chaves? Tem duas colunas. Cada chave está ligada a uma coluna. Por que tem uma cortina? O que tem atrás da cortina? Por que existe uma esfinge debaixo dela? Tem uma esfinge debaixo dela. Tem um umbral debaixo dela. Tem um dragão debaixo dela. Está sentado em cima do dragão, que é a alma. O que significa o dragão? O que significa o preto e o branco? A polaridade. Aí vai. Esse é o ponto que você tem que fazer. Meditar nisso. Não fala. Aí não fala. Ora é luz, ora é trevas. Existe essa dualidade. E essa dualidade depende do momento do povo, do momento da situação, do momento da própria consciência. O Papa de hoje, o que você acha dele? Ele é bom ou é ruim? É das trevas ou é da luz? Tudo leva a crer que é da luz. Até agora ele não aprontou nenhuma. Tudo leva a que ele é da direita. O que ele fala, o que ele age, o proceder dele. O Papa da direita. Agora, vamos lá na Idade Média. Vamos falar do Papa Clemente V, por exemplo, que mandou queimar um monte de gente, mandou matar os maçons, os mestres, acabar com a ordem do tempo, queimar vivo. Quem é um Papa que manda queimar gente viva em fogueira em praça pública para pegar os bens dele e roubar todo o dinheiro que ele tem? O que é isso? É Papa ou é antipapa? A igreja, ela é cíclica. Nós temos papas negros e papas de luz, papas das trevas, papas de luz. É lógico, todos os movimentos são assim. A própria igreja é assim. Se o católico disser que todo papa é infalível, então é infalível matar, é infalível queimar pessoas. Isso é cretinice que o católico não pode aceitar. Eu não aceito um católico que use isso, dizendo que o papa é infalível, porque é. Então, caramba, se ele queimou, se ele matou, eu vou seguir o papa, então eu vou queimar, vou matar a gente viva. Quando o quinto mandamento de Deus diz para não matar, que cáspita de papa que é esse?
esse, meu Deus do céu? É um papa que não é papa, é o anticristo que lá está. Alguém que promove guerra. Jesus algum dia mandou fazer guerra? Jesus algum dia mandou dominar? Ele era contra o domínio, ele instigava. João Batista era contra o domínio, queria a liberdade do povo. Ele queria a saúde, não queria saúde? Ele não queria doença, ele queria saúde. Ele curava a gente, ressuscitava a gente, curava cego, coxo, leproso. Ele era contra a fome. Ele mandava dar pão, ele multiplicava pão, multiplicava vinho até. Olha como ele era bonzinho. Peixe. E ele era contra a guerra. Não queria saber de guerra, era da paz. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são 4 armas do anticristo, não são armas crísticas. Porque ele mesmo, Jesus, abre os selos, cada selo que ele abre, o primeiro cai o primeiro cavaleiro, sai o primeiro. E assim vão saindo as pragas. Porque ele é julgador, ele faz. Mas ele manda o quê? Castigo. Então ele está como julgador, ele está como lei. Aí sim, como lei. Tem papas que às vezes vêm como lei. Tem papas que são papas negros. Tem papas brancos rígidos, duros como lei, para castigar mesmo. Porque ele vem com o poder de castigar. É como Maitreya que aí está. Você pensa que Maitreya vai ser crucificado assim, todo delicado, amor, preso? Não, vai mexer com ele. Vai dar bordoada em todo mundo. Ele é rigor. É diferente, é outro critério. Mas não é ruim. Mas existe o Maitreya ruim e o Maitreya bom. Se o bom já é duro, imagina o ruim. Isso de bom, ruim, é muito relativo, é muito sutil. A gente tem que ficar com o pé atrás. Hoje, se você disser, os dirigentes que aí estão, mundiais, eles são ligados ao Cristo ou ao anticristo? Você acha que determinado presidente de um país em cima do México, ele está mais ligado a fatores crísticos ou a anticrísticos? O que você acha? Mas Jesus, quando bateram no rosto, ele virou outro rosto. Ele não foi bombardear lá. Por que houve o ataque? Por causa do domínio. Quem é o pai do terrorismo? É a magia branca? É a igreja? O pai do terrorismo é o domínio. O filhote do domínio chama-se terrorismo. Porque só o mal cria armas do mal. O mal reage contra o mal. Tem uma maneira de se acabar com o mal. É pelo próprio mal. É uma maneira. A outra é transformar o mal. Não acabar, transformar. É com amor. Não tem outra maneira. Quando vamos, queria que fosse agora. Mas aí não é uma questão da gente querer ou da gente não querer. É uma questão dele querer. Mas ele já está aí, já está no processo. Só que antes dele se manifestar, 2 outros seres estão já manifestados. Um é amor e outro é rigor. Nós chamamos o rigor de Akidorje e o rigor de Akigorje. São 2 seres. Então aí, jogo do amor. Quem está comandando isso daí é o rigor, por enquanto. Depois que o rigor der toda a bordoada que precisa dar, e que o amor criar as bases iniciais, aí vem ele, aí você vai ver. Mas antes de você vê-lo, você vai ver muitas outras coisas tristes e boas também. Não sei, eu tenho 3 problemas cardíacos. Eu posso morrer daqui a 15 minutos. Você, pelo jeito, vai longe. Quem sabe você vive mais do que eu. Eu não posso dizer. Aí não é da minha... Eu não trouxe minha bola de cristal, não está funcionando, ela está míope, embaçada, está com catarata. Não dá para ler. Eu não vi. Ah, sim. A arca, tanto o Santo Cálice do Graal como a arca da Aliança, ela foi recolhida nos mundos suprassensíveis. Então elas estão guardadas. Muitos dos fenômenos são protegidos por mistérios templários e os templários levaram para determinados locais. E ligados aos mistérios maiores do Santo Cálice, nós temos os mistérios de Nicodemos e José de Arimateia. Temos também os mistérios de Jeremias, que é contado no livro Macabeus 1 e Macabeus 2, tudo está correlacionado. Ela está guardada no Sanctus Sanctorum. Nós temos um local, esse local chama-se Caijá, ocultamente tem, e relaciona-se aos mistérios de Melquisedeque. Se você for atrás de Melquisedeque, você vai chegar, vai bater de frente com ela. Só que você tem que ter valor para chegar nela. Não é assim, eu quero ver, que nem ela quer ver Maitreya, eu também quero. Agora eu tenho valor? É uma maneira de você ver. Aí você tira a conclusão. Mas Davi, por exemplo, é um ser especial. Não tem diferença de Davi e Jesus. O que tem é consciência. Agora Davi era apaixonado por uma mulher de um homem casado. E ele mandava esse homem ficar na frente de todas as piores batalhas para ele morrer e garfar a viúva. Você acha que isso é crístico? Ele errou também. Teve castigos por isso. Você pode fazer coisa errada. Ninguém está proibido de fazer coisa errada. Só que você assuma a coisa errada que você fez e pague por aquilo. Por isso a gente tem que fazer coisas erradas com esperteza, para que não traga problemas para nós. Mas ninguém é contra isso. Agora, tudo que você fizer de errado, você paga. Tudo que você fizer de certo, você ganha. Agora, o que é errado? O que é certo? O que é pecado? O que não é pecado? Depende de cada um. Isso é muito elástico. Depende da consciência, depende de uma série de fatores. Isso vinha da ordem sacerdotal, é de cima para baixo. Da ordem dos sacerdotes mesmo. Aí não era o povo, não. Isso vinha pela ordem sacerdotal. Não, aqui, isso daí é mito, é bobagem. É o contrário, os maçons é que foram perseguidos. Agora, existem mistérios maçônicos. Por exemplo, você entra na maçonaria, você é boca de traíra, é a maior boca mole, conta para todo mundo. Você não usa de descrição, você usa de descrição. Então o que acontece? Você dentro da maçonaria, vão te matar? Lógico, a maçonaria não tem essa estrutura, mas é uma ordem hermética que ele pode fazer com que você seja prejudicado.
Não precisa matar. Mas você começa a ter dificuldades na vida. Você vai querer um auxílio, não tem. Quer um empréstimo num banco, não consegue, porque o gerente lá é maçom. Você quer comprar um carro, o cara te vende carro fumicado, já motor fundido, você vai até a esquina. Você começa a ter dificuldades. Por quê? Você é um renegado, você é um excluso, você é um anátema lá dentro. Mas não quer dizer morte, mas quer dizer que aquele facilitador, que é a irmandade, porque a maçonaria é uma fraternidade de autoajuda, de autobusca, de autoaperfeiçoamento. Você não pode querer aperfeiçoamento no nível que eles querem, assim de uma forma ampla, para milhares de pessoas. Por isso que uma loja é limitada, são poucos para ter esse processo mais bem conduzido. Mas se você pisar na bola, você recebe as consequências. Ou seja, tudo aquilo que a maçonaria é um facilitador, passa a ser um dificultador. Mas não tem nada dessa história, não. Aí dizer que adora o diabo, eu falo para ler o Arcano 15. O que é o Arcano 15? É diabo. Mas por que eu falo isso? Para adorar o diabo? Não, para não ter medo dele. O mal só não vai ter poder sobre a minha pessoa, sobre a pessoa de vocês, quando vocês enfrentarem. Se vocês têm medo do anticristo, têm medo do diabo, têm medo de Beelzebub, têm medo de Satanás, vocês já estão fritos, porque o medo deles já pegou vocês pelo medo. Eu também não falo, não, pode vir que eu tô aqui, ó, dou uma capoeira, também não é. Aí já é orgulho, ele te pega pelo orgulho. Simplesmente é ter confiança em si. O mal não tem poder sobre vocês. Se vocês não aceitam o mal não tem poder. Diabo é tudo que é opositor de vocês. O que é diabo? Desemprego, miséria, burrice, violência, cretinice. Isso são diabo. É opositor. Então você não tem que ter medo do diabo. Mas também não vai enfrentar. Vem aí, Exu aí, que hoje eu vou pegar 10 Exu por dia. Também não é assim, porque aí você cai pela fraqueza. Mas também não adianta ficar aí esperando Jesus me salvar, me trazer emprego, esperando Jesus me trazer o meu príncipe encantado. Jesus vai me mandar. Esquece, ele não tem tempo para isso. Não adianta. Jesus não salva ninguém. Maria não salva ninguém. Anjo nenhum salva ninguém. Entidade nenhuma salva ninguém. Somos nós, é que nos perdemos ou não salvamos. Então se você não aceita o mal, e se você canaliza, aceita o bem, por isso que o evangélico é inteligente. Aceita Jesus e ele te salvará. Aceita Mohamed, Maomé, que ele te salvará. É você que tem que aceitar. Na hora que você aceita, ele passa a ter influência. Agora, eu tô aqui, Jesus vai me tirar dessa. Vai tirar o quê? Tira nada. Depende de você. Você não tem que ter medo do mal. Tem que ter confiança no bem. Esse é o processo. O resto é resto. Não existe mal. E o Baphomet, que é a figura central nos ritos maçônicos, isso aconteceu com os templários, é confrontamento. Eu não tenho medo dele. Eu sou templário, eu luto com qualquer um, mato, venço, ganho. Vem Baphomet, eu enfrento o Baphomet. Figura de confrontamento, não de adoração. É uma questão de domínio. É uma postura de certos ramos templários, de certos ramos maçônicos, mas não quer dizer que é toda a maçonaria é assim. Bom, você está falando do Moisés da 25 de março? Aquele que vem de esfirra lá, que ele foi proibido de entrar em Canaã? Não, ele não foi bem proibido de entrar em Canaã. Ele era o responsável para levar a terra prometida, que é Canaã. Só que ele não chegou lá. Ele não chegou lá por quê? Porque Moisés, não é o que está escrito por aí, ele foi morto pelo povo hebreu. Ele foi crucificado em X, de ponta cabeça, e foi assassinado. Teve uma morte horrível, Moisés. Ninguém sabe disso. Isso só histórias herméticas contam. Moisés sofreu muito. Ele era duro, ele era rigor. Ele teve uma das piores mortes que tem. Foi a crucificação de ponta cabeça. Por isso que não chegou na Canaã. Foi crucificado. Bom, com isso a gente termina. Agradeço a presença de vocês.